Rádio Baruch FM apresenta Educação em Pauta. Olá, sou Vânia Miranda, estou aqui comandando mais um programa Educação em Pauta. E hoje a nossa convidada especial é Kátia Simone Lopes, professora de arte, que atualmente leciona para crianças e adolescentes e que envolve também em suas aulas muita música, né? Ela hoje atua na rede particular no Colégio ENIAC, em Guarulhos, no Colégio Santa Catarina também, na Moca. Tem uma experiência aí na dança circular, musicalização, cantigas de roda, contação de história, expressão corporal. Isso tudo ela faz nas suas aulas. Kátia, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado nosso convite. A honra é toda minha, Vânia. Estamos juntos sempre. E para você, ouvinte, que quer interagir com a Rádio Baruch FM, pode acessar nossa programação através dos canais interativos. Acesse aí a radiobaruchfm.com, Baruch com K, e dê a sua opinião sobre a nossa programação. A nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Baruch FM. No Twitter também, twitter.com/Rádio Baruch FM. No celular e no tablet você também pode baixar os aplicativos Rádiosnet ou TuneIn e colocar a Baruch FM entre as suas favoritas. Você também pode acessar a programação da nossa emissora nos portais tudoradio.com e radios.com.br. Educação em Pauta. Kátia, fale um pouquinho para os nossos ouvintes como é a arte, né? A arte ao longo do tempo, essa transformação, essa modificação, como era a arte ou artes, né? De um modo em geral, como é hoje? Então, enfim, Vânia, se a gente for resgatar um pouquinho, né, eu tenho 48 anos, se a gente for resgatar quando eu estava na escola, ou quando minha mãe estava na escola, né? São décadas diferentes, são períodos diferentes e a arte era vista de uma forma também diferenciada. A gente tem a introdução de algumas coisas no decorrer dessas décadas que fizeram essa transformação toda. Eu não enxergava a arte assim. Antes a arte era vista como mais uma função de artes manuais, então envolvia culinária, artesanato, tinha lá um pouquinho da música, mas na década de 70, quando a música foi tirada da educação, não foi uma coisa obrigatória mais dentro das escolas, e quem saiu perdendo foi só os alunos mesmo, só a população toda saiu perdendo com isso, né? Essa função invertida da arte, a função dela. Então, quando eu estudei, eu tinha lá o conteúdo de arte direcionado a mais artes visuais, linhas, formas, texturas, mas eu não tinha nenhum professor que desse aula para mim falando sobre um artista, um período, ou a evolução do ser humano através das imagens, né? Ou como forma de expressão, que na verdade a arte para mim é uma forma de expressão, uma forma de comunicação através do nosso corpo, né? Seja ele atuando nas artes visuais, na música, nas artes cênicas, na dança. Então, se você trabalha com arte e não consegue envolver tudo isso, você acaba trabalhando um quarto da arte, um terço da arte. Artes plásticas, às vezes, só. Pois é, a maioria das vezes artes plásticas, porque a minha formação é em artes plásticas, mas aí eu tenho aquela pontinha lá atrás de quando eu era adolescente que eu fui aprender violão. E eu acabei envolvendo esse lado musical na minha aula. Você agregou, né? Agreguei. Eu não vejo professores de artes com essa função, né? E quando você entra num espaço novo para dar aula, as pessoas às vezes se assustam. Mas como assim? Você dá aula de música ou você dá aula de artes? Eu falo, eu dou aula de artes e artes é completa, né? Então, eu tenho que trabalhar essa função toda. Sim, ela está inserida em todos esses contextos. E desde a educação infantil, né? Desde bebê, eu estudei toda a evolução, né? Quando professora fui estudar na área de licenciatura, você acaba estudando desde antes de o bebezinho vir ao mundo, né?
Como é que a influência da família, da mãe e tudo mais, essa relação com a música, com as funções de uma mãe, né? O que ela leva, o que ela traz para o seu bebê. E aí o bebê nasce, ok. E começam as primeiras garatujas, os primeiros rabiscos, que na verdade a gente fala que são rabiscos, mas são os primeiros registros de uma criança. Sim, são as primeiras impressões e o contato com a comunicação, com a expressão. A relação com a cor, a relação com o mundo, né? Então hoje eu vou dar aula para um primeiro aninho, segundo aninho, eu vou falar também se eu vou falar de cor, eu vou falar de uma doença, por exemplo, daltonismo. Eu vou falar aonde estava inserido isso nos artistas anteriores. Será que alguns deles tiveram, né? E qual a relação essa com a cor? Como você pede para uma criança, o seu solzinho, ok, você vai pintar seu solzinho de amarelo. Mas por que amarelo? Vamos observar, ele é amarelo mesmo? A árvore é sempre verde? Né? Ele precisa reconhecer olhar, também. Na verdade, é a observação. Sim. Os meus alunos, quando falam para mim, eu não sei desenhar, eu falo, não, você sabe desenhar, mas você precisa observar. Foi assim que eu aprendi a desenhar. Né? Quando eu saí do ensino médio, eu não tinha um direcionamento como qualquer jovem hoje, se sente meio perdido. Né? Fui fazer algo que eu gostava, estava direcionado ao desenho, procurei a Escola Pan-Americana de Artes, fui fazer um curso de desenho. E lá fui me aperfeiçoando na área de comunicação, ilustração, foi meu último segmento aí na escola, que foram 3 anos de estudo. Quando eu saí, eu fui fazer, na verdade, a minha opção teria que ser como design, né? Que era seguindo a carreira ali da comunicação visual. E eu acabei entrando num curso de licenciatura, mas eu me apaixonei por dar aula. Eu me apaixonei pelas disciplinas que envolviam a didática, a área da psicologia, né, esse envolvimento com as formas. E aí eu fui cada vez mais me envolvendo. No segundo ano de faculdade eu estava dando aula, experimentando coisas, né? E quando eu me coloquei com um violão na frente, os alunos paravam. Como assim, né? A professora de artes vai tocar? E aí a gente percebe que a música tem essa função mágica. É uma função mágica. Encantadora. A pessoa se transforma naquele momento. Há um encantamento realmente, onde você libera suas emoções, onde você libera sua cabeça, sua criatividade. Em contato com o seu eu. Exatamente. E assim a gente vai percebendo esse contexto todo. Por que eu tenho que trabalhar só artes visuais? Por que eu não posso colocar os meus alunos num pátio e dançar livremente, usando a expressão corporal? Isso também cabe, né, nas artes. Cabe numa aula. De desenvolver um trabalho num 6º ano, por exemplo, que o conteúdo era cor, e eu abri essa aula com lenços coloridos. Coloquei uma música e expliquei qual era a proposta da aula. Separei em 3 grupos, assim como a gente vê o círculo cromático, que é o estudo das cores, e coloquei grupos, não determinei quem, eles teriam que entrar num certo momento da música, porque a música era relativa em 3 partes iguais, né? E eu disse que em cada momento da música, naquele momento, o primeiro momento eram as cores primárias, segundo momento secundárias, e o último grupo seriam as cores neutras. Então eu acabei dando uma aula de estudo das cores, numa aula que foi totalmente prática. Eles não viram nada, o contato, eles falavam, mas a gente não vai pintar? Eu falei, não, o seu pintar agora são esses lenços que estavam no pátio jogado. Nesse momento é o sentir, é o reconhecer. É o observar, quanta aprender. Coisa eles não liberaram. E aí você começa a perceber como o ser humano tem um certo limite para a desenvoltura da expressão corporal, se colocar, se comunicando com o corpo, com a voz, com o corpo, dançando. Como eu posso me expressar para representar isso que não seja num desenho? Eu falei, o desenho de vocês agora é no chão. Né? Usem os pés, eu gosto muito da coisa do pé no chão, o contato. A sensibilidade é tudo, né? Essa questão do sentir. Então, você acaba propondo uma nova maneira de aprendizado para o aluno, que ele começa a vivenciar e começa a se soltar, começa a se liberar para o mundo, que é isso que eu mais quero para os meus alunos, sabe? Eu não quero que eles, falo para eles, eu não quero que eles sejam conteudistas. Você acaba aprendendo muita coisa no fazer. Eu falo para eles, eu odiava a história, quando eu estava estudando, eu não entendia nada.
Eu entrei na faculdade, a minha professora de História da Arte, Márcia, nunca vou esquecer o nome dela. A primeira aula de artes, ela me encantou. Ela começou a contar, através das imagens dos artistas, coisas que eu tinha aprendido na história. Eu resgatei isso na minha memória lá da adolescência. Eu falava, caramba, eu não conseguia entender nada disso. E agora eu estou vendo isso. Hoje, se eu tiver que montar uma linha do tempo, ela está na minha cabeça. Né? Porque o visual te É construiu nesse conceito, nesse Eu falo histórico. para eles, você sai para a rua, você não vai parar para ler um cartaz. Mas se alguma imagem lhe chamar a atenção, você vai buscar informação. Então, o visual é tudo, né? O seu visual começa por si, né? Que é como você se apresenta para as pessoas, como você quer que as pessoas te enxerguem. É esse o querer, né? É a forma de expressão mesmo de cada um. Aí, relacionado aos sentimentos e tudo mais, porque às vezes a gente percebe em aula, no contato com o dia a dia, essa descoberta de cada aluno, de cada ser humano. Eu não vou chamar de aluno, vou chamar de ser humano. Você olha e você sabe quando ele está bem, quando ele não está, de que forma ele está se expressando no que você pediu, na atividade que você pediu, ele conseguiu desenvolver, né? Essa relação com a psicologia, esse envolvimento com o dia a dia. O professor, ele é um pouco psicólogo, né? Ele precisa ter esse olhar. É um pouco de tudo. Tem. Não adianta eu cobrar do meu aluno uma atividade que ele teria que fazer se ele não está no momento de fazer, né? Então, você vai buscar. Por que você está assim? O que está acontecendo? Né? Olha, vamos tentar pensar assim. Você vai direcionando. Então, a gente já acaba conduzindo o aluno. E trazendo ele para a sala de aula, trazendo ele para a aprendizagem, para ele conseguir absorver alguma coisa. Senão ele vai ficar naquele mundinho de problemas, no mundo externo. Ele não está ali, é só corpo presente, né? Pois é. Kátia, desde o início da sua carreira, você já agregou a música na arte? Ou isso aconteceu depois? Como foi esse entrosamento, arte, música, que está muito presente na sua vida, isso é claro. Você não consegue dissociar, está muito, né, presente na sua vida. Desde o início da sua carreira, você já trabalhava dessa maneira. E como foi essa recepção pelos alunos de, né, peraí, isso é arte, isso é música, peraí, a gente não vai ter arte? Não vai pintar? É isso que você falou. Desde sempre foi assim? Não, Vânia. Quando eu comecei a lecionar, eu dava aula de artes na sala para uma escola estadual. E aí, os diretores, professores, alguns me conheciam na vida pessoal e sabiam que eu tocava. Aí começou, você toca na formatura no final do ano? Eu preciso ensaiar os alunos. Então, levava, fazia o ensaio, apresentava. Assim foi durante muito tempo. Não envolvia muito a parte musical. Mas aí, em 2006, deu um estalo. Eu nunca vou esquecer desse dia, eu estava conversando com o coordenador, pensando em desistir da área da educação. Eu acho que não é mais isso que eu quero, não. Parei na frente, fiquei olhando na mesa, conversando com ele era muito amigo meu. E aí eu vi o folder de um curso de iniciação e sensibilização musical, direcionado à pré-escola, educação infantil. Olhei aquele folder e eu falei, será que a escola poderia me ajudar a fazer esse curso, né? É um curso que demorava 3 anos. 3 anos não, 1 ano e meio. Cada semestre um módulo. Seriam 3 módulos. E eu busquei a Eni Parejo. Hoje eu considero ela como... Para mim, o direcionamento da música foi todo ligado a ela, inicial. Né? E fui fazer esse curso de iniciação e sensibilização e pedi para que a diretora deixasse eu começar essas aulas, fazer essa pequena participação na educação infantil, porque eu não tinha magistério, eu não tinha pedagogia, e para dar aula na educação infantil eu teria que ter. Sim. Ela me abriu espaço, tinha uma caixa de bandinha na escola, e eu comecei a confeccionar alguns instrumentos com eles, com materiais recicláveis, coisas que eu não encontrava na caixa da bandinha. E assim eu comecei e percebi que foi muito difícil para mim, foram novos desafios, mas eles amavam entrar na minha aula e cantar comigo em roda. O cantar já era bom. Ali fiquei durante um tempo lecionando até mais uns 4, 5, 6 anos ali, até que me abriu portas para um outro colégio, mas não para dar aula de musicalização, dava aula só de artes. Então parei durante um tempo e logo foram aparecendo outras oportunidades para a educação infantil, aula de musicalização. Desde então, não parei mais.
esse lado com a musicalização, o brincar, o ato de brincar com a criança, que é o que mais falta hoje. A criança precisa se mexer. A criança de educação infantil, ela não tem que estar sentada numa mesinha. Ela tem que brincar, ela tem que experimentar novas coisas. Você está ouvindo na Baruch FM, Educação em Pauta. Nós estamos recebendo aqui hoje a professora Kátia Simone Lopes. Ela é professora de arte e atua com crianças e adolescentes nesse ensino da arte, mas também com a musicalização. Ela envolve a música nas suas aulas. Ela está na rede particular, no Colégio ENIAC e no Colégio Santa Catarina. E você, ouvinte, pode acessar a Rádio Baruch FM pelos canais interativos, a radiobaruchfm.com, Baruch com K. E pode deixar lá a sua opinião, né, e suas sugestões para a nossa programação. Acessar também a página no facebook.com/Rádio Baruch FM, no Twitter, twitter.com/Rádio Baruch FM. No celular ou tablet vocês também podem baixar os aplicativos Radiosnet ou TuneIn e colocar a Baruch FM entre as suas favoritas. Você também acessa a programação da nossa emissora nos portais tudoradio.com e radios.com.br. Kátia, voltando aqui um pouquinho na arte, como que esses alunos e como a própria escola, porque você já passou por algumas, como eles enxergam essa música inserida no seguinte sentido: em que momento você realmente ensina arte? Porque a impressão que se dá, por vezes, é só música. A música está mais presente do que a arte. Existe isso ou não? Eles conseguem visualizar que ambas se completam para uma nova aprendizagem, um novo olhar do que é a arte inserida, e conseguem segregar o que é arte e o que é música ou não? Como é isso? Quais são esses desafios enquanto professora para provar, de repente, para uma instituição que você sim ensina arte, e como provar para o aluno que aquilo também é arte e faz parte do currículo? Então, Vânia, quando a gente leciona arte, como a maioria trabalha com artes visuais, o que se espera de um professor é que ele entre e ensine os alunos a pintar. Exatamente. Né? E os alunos vêm assim também. Eles acham que eles vão a professora de arte chegou, nós vamos para o ateliê, nós vamos pintar, nós vamos para a sala de artes, porque no colégio particular, a maioria das escolas tem uma sala especial para trabalhar com arte. Nas escolas públicas, mais difícil. Eu já trabalhei em espaços diversos dentro de uma escola, porque eu acho que o aluno não tem que ficar só sentado na carteira, desenhando, pintando. E eu falo para eles que, naquele momento, eles não vão desenhar com lápis, eles não vão pintar com tinta, né? Eles vão explorar outras coisas. Por exemplo, eu entrar numa sala e abrir um slide, por exemplo, num computador, onde eu tenho acesso na sala de aula, os alunos falam: a gente não vai para a sala de artes, fazer aula de artes? E eu digo para eles: vocês estão fazendo aula de artes, só que agora a gente vai observar algumas coisas. Observar o quê? Se eu vou trabalhar a cor, eu vou trabalhar a cor inserida no quê? Eu vou buscar a cor, a influência da cor aonde? Em um movimento de arte, num artista, eu vou estudar as formas desse artista. Quem é esse artista? Por que ele ficou tão conhecido? Então, você começa a direcionar curiosidades, instigar isso no meu aluno, a curiosidade e o despertar. Por quê? Quando? Como? Por que aconteceu isso? E eles questionam e a gente consegue, através da arte, colocá-los. Diversos momentos, por exemplo, num 7º ano, num 8º ano, num 4º aninho, a minha aula está integrada com a aula de matemática, com a aula de português, com a aula de história, porque eu vou estar contextualizando aquilo. Esses dias eu estava trabalhando a matemática no 4º ano. Os alunos olharam para mim: mas você não vai dar aula de artes? Eu falei: eu estou dando aula de artes. A gente está usando, por exemplo, um jogo Tangram, onde eu tive que ensiná-los a riscar o Tangram. E o que a gente vai construir com esse quebra-cabeça? Aí vem o visual. Percebe-se bem a interdisciplinaridade tão falada atualmente e existente, e que precisa ser vista dessa forma, né? Olha, isso está aqui, também faz parte, agrega. Então, isso não é arte, isso não é matemática. Não, está tudo inserido.
E tanto o nosso trabalho, né, Vânia? A gente trabalhou junto. Sim, e temos uma como a experiência gente muito sabe sólida. que os projetos, a arte acaba, não que complementando, mas eu consigo trabalhar a parte prática daquilo que você trabalhou na teórica. Exatamente. Né? É um momento que eles têm na escola que, ao invés de trabalhar na aula de português, eles vão trabalhar na aula de artes, mais com o conteúdo de português inserido na arte, ou a arte em português, né, ou na área de comunicação. Então, a gente acaba trabalhando muitos projetos juntos na escola. Eu busco sempre isso nas minhas aulas de artes. Essa integração, essa interdisciplinaridade com qualquer disciplina. E acho que, assim, o meu aluno consegue entender, ter um entendimento melhor da evolução do ser humano, que eu acho que a arte, para eles, é colocada como entretenimento. É a aula que eles vão relaxar, é a aula que eles vão mexer no celular, é a aula que, eu vou fazer nada, eu vou ficar sentado como eu quero, eu vou fazer o que eu quero, né? Quando o professor permite isso. Há vários professores que eu sei que permitem o aluno ter um comportamento desse. Comigo, não. Fala que vamos aprender. Mão na massa. Mão na massa, vamos colocar lá e vamos ver o que vai dar. Vamos para a prática. Mas está errado. Não existe a arte errada, não existe a arte feia. Existe a arte, né? A arte, o significado. Você olha uma obra de arte e você fala, isso é feio. O outro fala, não, isso é belo. A mesma obra de arte. Porque você vai estudar e vai ver o significado daquilo, né? O que a pessoa quis transmitir com aquilo. Então, você acaba deixando esse lado feio ou errado da arte. Esse juízo de valor que se é empregado ao longo de toda a sua vida, né? Porque em casa é assim. Sim. Né? Os pais impõem assim. O mundo, a sociedade o que cobra. É bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Né? Se você sair com uma meia amarela e a outra vermelha, as pessoas olham e falam, você é ridículo, você é feio. Por que feio? Isto, né? Exatamente. Kátia, o que você pode dizer, assim, a arte na construção do ser humano, a arte na vida dele? O que transforma? O que faz? Qual é esse real significado na formação e na transformação do ser humano? Sabe o que eu falo para os meus alunos, Vânia? Eu não espero que eles se tornem artistas. A gente sabe que alguns, lá na frente, acabam despertando e seguindo alguma área da arte. Né? Eu tenho vários alunos que estudam hoje artes cênicas, já fizeram dança, já fizeram artes visuais. Alguns trabalham na área, inclusive. Eu tenho alunos que me procuram para fazer estágio. Né? Posso fazer estágio com você? Eu falo, nossa, já tinha aquele despertar lá atrás. Eu sabia, porque a gente tem aquele sentimento com alguns alunos na sala, eu falo assim que eu sou a jardineira, né? A gente planta sementinhas, você vai cuidando, dando carinho, dando amor, ensinando, e lá na frente, quando elas despertam, a gente sabe que algumas vão germinar e vão florescer lindas, outras vão, né, se empacar ali, morrer, murchar. É assim mesmo. A nossa vida e a nossa experiência como educadora é assim. Eu sou uma jardineira e eu falo que eu sou, até associo ao nome do filme, que Jardineira lindo. Fiel. Eu sou muito fiel aos meus alunos, eu não desisto fácil, eu vou à busca. E o que eu mais quero nos meus alunos é despertar, é fazer com que ele descubra dentro de si o talento que ele tem. Todo mundo tem talento para alguma coisa. Falar, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Peraí, vamos descobrir qual o caminho. E você vai dando possibilidades, diversidades, para que ele possa usufruir disso. Aos poucos, eles vão se descobrindo. Eles vão nos mostrando o que eles gostam, o que eles não gostam, como eles estão se modificando. Essa transformação como ser humano, a gente pega aluninhos, tem alunos que eu dei aula numa educação infantil com 2, 3 anos, hoje com quase 18. E aí você percebe o quanto a arte, o quanto a música foi inserida nele e o benefício que ela trouxe para a vida. Não interessa se ele não vai ser músico. Professora, eu não gosto eu não sei desenhar, eu não tenho essa habilidade. Ok, você não sabe desenhar, mas o que você sabe fazer diferente disso para se comunicar? Que bacana. Você vai se expressar de alguma maneira, você vai usar que recurso para se expressar?
Todo mundo, todo ser humano conhecer tem. Os recursos, né? Todos nós temos sentimentos, todos nós temos expressão, de alguma forma. Pois é. Eu tenho uma notícia mega triste para você. Diante desse papo delicioso de falar de arte, de falar de música, a gente está chegando ao final do nosso programa. Queria te agradecer por ter vindo aqui e trazido tanta contribuição para os nossos ouvintes, mostrar um pouquinho do que é a arte, a importância dela nessa construção do ser humano. Quero que você volte aqui mais vezes para falarmos um pouquinho dessas diferenças que nós sabemos que existem, né? Da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a arte presente na vida deles ao longo dessa construção e formação, e falarmos um pouquinho também de outras diferenças, ensino público e privado, que você mencionou aqui. Com certeza. O programa está aberto para os nossos ouvintes e podem acessar através dos canais interativos na radiobarucfm.com e podem deixar lá a sua opinião, a nossa página no facebook.com/radiobarucfm, no Twitter, twitter.com/radiobarucfm, no celular e no tablet também podem baixar os aplicativos Radiosnet e TuneIn e colocar a Baruch FM entre as suas favoritas. Você também acessa a programação da nossa emissora nos portais tudoradio.com e radios.com.br. O programa Educação em Pauta tem a produção e a apresentação de Vânia Miranda, coordenação e sonoplastia de Afrânio Vanderlei. Quero agradecer, Kátia, mais uma vez a sua presença aqui. É uma honra tê-la. Prazer é todo meu, Vânia. E a nossa rádio sempre fecha, e falando de música, o nosso convidado tem sempre o direito de pedir uma música. Que música você gostaria de deixar para os nossos ouvintes para sentir um pouco mais o que é Kátia, o que é a arte? Eu gosto muito do imaginar, eu gosto muito de viajar com a música, né? E eu gosto muito de uma compositora, que é a Marisa Monte. Uma música que está assim dentro de mim em todos os momentos, principalmente porque ela traz muita paz. É a música Vilarejo, da Marisa Monte. Então, os nossos ouvintes vão se deliciar com essa música e até o nosso próximo programa. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for.
Você ouviu na Baruch FM Educação em Pauta.